aguardando o pessoal chegando. Vamos ver quem está chegando aí. Irmã Carmen, Marcos Teodoro, seja bem-vindo, Marcos. Tudo bem, Marcos? Quem mais está chegando? Vamos ver. Gi Faveiro, Leni Mantovani. Leni, a paz do Senhor. Tudo bem? Vou colocar o link lá no grupo, porque algumas pessoas que não têm Facebook só entram pelo link, eu tenho que postar o link lá. Vou colocar o link para eles. Olá, Adriane, já vou colocar o link lá para a Nice e para outros irmãos que já está no grupo lá do Entendes Tu Que Lês, o link. Se alguém está lá no grupo, mas não tem Facebook, já consegue entrar. Por aqui no grupo da igreja também. Muito bem. Rafael Chagas, a paz do Senhor. Kemily, Raquel Santana, Edna Firmino, Shirley, Marcelo Henrique dos Santos, a Sandra, Diego, Thaís, Elideia, a paz do Senhor a todos, Ezequiel, Raimundo. Sejam muito bem-vindos, todos vocês. Vamos dar continuidade ao nosso Entendes Tu Que Lês. Cida Melinha, paz, boa tarde. Ana Cláudia Davo. Tudo bem, Ana? Débora Matias, Mauri Mota. Oi, Mauri, tudo jóia? Sejam todos muito bem-vindos. Que bom que vocês estão aí presentes para mais um encontro. Hoje nós vamos entrar na parte de interpretação propriamente dita, né? É onde todo mundo queria chegar. E oi, Vanessa, tudo bem? Isabela, Carol do Diego, oi, a paz, Ana. Então hoje nós vamos entrar aí em interpretação, onde todo mundo estava ansioso para chegar. Eu gostaria muito de receber seu feedback, tá bom? Talvez aqui, na hora da live, você fica concentrado, muitos estão anotando alguma coisa, não consigam dar esse feedback. Mas depois, se você quiser, né, entre lá em contato com a gente pelo WhatsApp e diga lá se você está curtindo essas lives do Entende Tu Que Lês, se você está gostando, se você tem alguma sugestão, alguma dúvida, se isso está te abençoando, tá bom? Isso é muito importante para a gente, porque a gente que estava acostumado a dar esses cursos apenas presencialmente, ali você tem um feedback na hora, né? Você vê ali a reação do pessoal, conversa com eles nos intervalos, mas aqui a gente tem pouco feedback instantâneo. Então, se você puder depois entrar em contato com a gente, dizer o que você está achando, se você está compreendendo, está acompanhando bem até aqui, seria muito importante para a gente. A Cláudia Rojas, pastor, se escuta com eco como igreja católica. Não entendi bem, Cláudia, o que você quis dizer, né? Aí nessa frase, eu não sou fluente em espanhol, meu espanhol é de sobrevivência, tá bom? Se alguém souber aí, puder traduzir a Cláudia aí pra gente, facilitaria muito. Oi, Flávia, Gabriel Firmino. Bom, gente, vamos orar para que
nós possamos iniciar, propriamente dito, né, o nosso estudo de hoje. Senhor Deus, Pai querido, Criador dos céus e da terra, na Tua presença nós entramos pelo sangue de Jesus, suplicando a Ti a Tua misericórdia, a Tua graça e pedindo que estes próximos minutos na Tua presença, reunidos por este instrumento da live, sejam momentos abençoadores, momentos prazerosos, onde o nosso assunto sobre a interpretação da Escritura seja edificante, seja abençoador, seja desafiador, para que o Teu povo cresça e o Teu nome seja glorificado. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Maria Antônia, seja bem-vindo. Ah, que bom, Adriane. Adriane já está dando aí seu feedback aí, né? Bom, obrigado, Marcos. Obrigado, Adriane. Tá? Muito obrigado mesmo. Esse feedback é importante pra gente, tá? Se você depois puder fazer isso com calma lá no Zap, para eu ler com mais calma, de repente você tem alguma sugestão. Aqui eu não vou poder comentar muito as suas sugestões, tá bom? Pra gente não perder o nosso foco aqui e o uso do tempo nosso que é limitado. Ah, a Cláudia disse que o áudio está com muito eco. É só lá para ela ou os outros também aí estão ouvindo com eco? É porque aqui no meu escritóriozinho improvisado aqui, ele é fechadinho, de repente dá algum eco aí. Depois vocês me falam. Bom, gente, hoje nós vamos entrar aqui no assunto da interpretação bíblica. Então, o que nós já vimos, né? Nós já vimos aí sobre o porquê e o para que estudar a Bíblia, nós já falamos isso, demos lá uma lista de razões pelas quais é muito importante, necessário estudar a Bíblia. Vimos também uma pequena introdução sobre a Bíblia, sobre a sua constituição, a sua organização. Infelizmente o nosso tempo aqui não é suficiente. Olá, Nete, olá, Juvenil. Não é suficiente aqui para a gente passar livro a livro, dizendo mais ou menos o tema central, os assuntos principais de cada livro, mas isso seria muito interessante, né? Isso é importante para um estudante da Bíblia, mas normalmente hoje as Bíblias de estudo, já trazem esse tipo de informação no início dos livros, né? Você vai começar um livro da Bíblia, tem lá alguma pequena introdução sobre quem escreveu, mais ou menos a data, os assuntos principais, os temas principais daquela carta. São informações importantes, tá bom? Para a gente ir conhecendo. Então vimos essa pequena introdução da Bíblia. Depois nós gastamos 2 encontros falando da espiritualidade da leitura e do estudo da Bíblia. Um encontro falando sobre a Bíblia como livro espiritual, ele como livro-texto. E depois falamos alguns conceitos teológicos importantes, né? Oi, Fábio. Alguns conceitos como revelação, inspiração e iluminação. Vimos a autoria divina e humana da Escritura. Depois gastamos o último encontro nosso aí com a espiritualidade do estudante, onde dissemos que ele tem que ter 3 pressupostos inegociáveis teológicos e 4 disposições pessoais do seu caráter e do seu coração, né, que são os pressupostos teológicos. A Escritura é a palavra de Deus infalível, que Deus, sendo todo sábio, é sábio inclusive para revelar a sua vontade de forma clara e inteligível, e de que a mensagem central da Bíblia é clara para todas as pessoas. Vimos também que o estudante tem que apresentar um espírito reverente, vimos que ele tem que ser um amante da verdade, vimos que ele tem que ser paciente e perseverante, e vimos que ele tem que apresentar prudência e humildade no estudo da Bíblia. E vimos também o fator oração, né? Que isso tudo vai apontar para a oração como aquele elemento essencial da leitura, do estudo bíblico que fertiliza o coração e a mente, né? É o instrumento pelo qual o Espírito Santo
abençoa o estudante da Bíblia é a oração, tá bom? Então não temos como fugir disso aí não tem atalhos, aí não tem faculdade que ensine, aí é realmente o aluno, o quanto ele está disposto a ouvir Deus, o quanto de fé ele vai apresentar nessas verdades, é uma coisa bem pessoal, isso não pode ser ensinado, pode ser falado, mas não tem como ser ensinado, né? Eu falo isso, mas não tem como ensinar alguém a ser paciente, ensinar alguém a ter esse tipo de caráter, ou ensinar alguém a crer. A gente prega e a pessoa precisa se dispor a esse tipo de disposição do coração, a esses pressupostos de fé. Hoje, nós vamos então agora falar da dificuldade. Vamos começar a falar das regras de interpretação da Bíblia, mas antes eu preciso fazer uma pequena passada sobre a dificuldade de interpretar a Bíblia. Por que que existe essa dificuldade de compreensão do texto bíblico? Por que que muitas pessoas, na verdade a maioria, apresenta dificuldade com o texto sagrado? Por quê? De onde vem essa dificuldade, né? A interpretação e a compreensão do texto bíblico é um assunto tratado já dentro da própria Bíblia, não é uma novidade. Se você está com a sua Bíblia aberta aí, e eu acredito que esteja, deveria estar, né? Um estudante da Bíblia vem para qualquer curso, qualquer culto, com a Biblinha aí na mão aberta. E se você lê aí o texto de... Olá, Adélia, irmã Conceição, sejam bem-vindos. Se você lê o texto de Neemias, capítulo 8, versículo 8, eu recomendo a você que abra a sua Bíblia aí, livro de Neemias, capítulo 8, versículo 8, você vai ver que lá diz o seguinte, esse capítulo 8 vai relatar aquela ocasião em que Esdras, que era o sacerdote dessa época, né? E Neemias era mais o líder executivo, vamos dizer, e Neemias era aquele homem do sacerdócio que representava o ensino. Quando Esdras e Neemias reúnem o povo para voltar a estudar a lei. Então lá no versículo 8 diz assim, leram no livro, na lei de Deus, claramente, dando explicações, de maneira que se entendessem o que se lia. Olha o que o versículo diz, Neemias 8:8. Neemias 8:8 diz, leram no livro, na lei de Deus, claramente, dando explicações, de maneira que entendessem o que se lia. Então, não é novidade, não é uma coisa só do nosso tempo, que as pessoas apresentem, a maioria delas, dificuldade de compreender o que se lê na Bíblia. Lá naquela época, como o povo estava voltando do cativeiro, né, o cativeiro persa, cativeiro ali do Medo-Persa, muitos estavam sem contato com a Bíblia há muito tempo, o povo já não entendia mais o que se lia. Então foi necessário que Esdras e Neemias lessem o livro da lei, dando explicações para que o povo conseguisse entender o que se lia. Então, a Bíblia já trata dessa dificuldade. Não é uma dificuldade sua somente ou do nosso tempo. É uma dificuldade que sempre existiu, desde que o pecado entrou na nossa história. Se você ler Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 26, você também vai ver algo dessa natureza, né? Lucas 10, 26 diz assim, então Jesus perguntou àquele homem com quem ele estava conversando, que era um intérprete da lei, né? Um escriba. Jesus perguntou para aquele escriba o seguinte, o que está escrito na lei? Como você interpreta? Ou seja, Jesus perguntando para um homem que era conhecedor da Bíblia, conhecedor do Antigo Testamento, Jesus faz essas duas perguntas para ele. O que está escrito na lei, porque uma coisa é você saber o que está escrito, e a outra é como você interpreta o que está escrito. Então são duas coisas diferentes, tá bom? Você saber o que está escrito e você interpretar o que está escrito. São coisas diferentes. Aquele homem sabia o que estava escrito, mas não interpretava bem o que estava escrito. Então, é muito útil e necessário saber o que está escrito. Se você não souber o que está escrito, não tem como interpretar. O primeiro passo é esse mesmo, é ler para saber o que está escrito, tá bom?
Então, por exemplo, salinha de criança na igreja, normalmente a gente não interpreta muito. A gente ensina o que está escrito, a gente conta a história de Sansão, a gente conta a história de Davi e Golias, a gente conta a história de Jonas, né? A gente conta a história de Adão e Eva, a gente conta a história de Abrão, que virou Abraão com Sara e teve Isaac. A gente conta a história de Jesus lá para as crianças e a gente está dizendo para as crianças o que está escrito. É mais difícil, né? É um trabalho mais difícil a gente interpretar o que está escrito para as crianças. Mas muita gente pode ler a Bíblia e tem uma noção do que está escrito. Agora a pergunta de Jesus é dupla. O que está escrito na lei e como interpretas? Tá bom? Então são coisas diferentes. Estão ligadas, mas são diferentes uma da outra. Se você ver também Atos capítulo 8, depois do Evangelho de João tem Atos capítulo 8, versículos 30 e 31, você vai ver que o evangelista Filipe, quando estava conversando com aquele eunuco, alto oficial de Candace, rainha da Etiópia, o texto registra que Filipe correu e ouviu que aquele homem estava lendo o livro do profeta Isaías. Então, tinha alguém lendo a Bíblia. Tinha aquele homem que não era judeu, mas cria no Deus de Israel, e ele estava lendo o livro do profeta Isaías. Ele era crente, aquele homem. Ele tinha saído lá da Etiópia para ir até Jerusalém para adorar o Deus de Israel. Então ele era crente. Só que ele estava lendo o livro de Isaías e não entendia o que lia. Olha só. Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Compreendes o que está lendo? Foi a pergunta de Filipe para ele. E ele respondeu no versículo 31. Como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e sentar-se junto com ele. Então, aqui, esse homem representa a grande maioria dos crentes, né? Como eu vou entender se ninguém me explicar? O nosso objetivo aqui nesse curso é isso, né? Entendes tu o que lês? E explicar. Não explicar tintim por tintim da Bíblia. Esse é o papel da igreja mesmo, né? A igreja existe para explicar a Bíblia, pregar a Bíblia. É uma das razões da igreja. Esse curso aqui é para dar a você condições de fazer melhor esse trabalho sozinho, né? De você conseguir fazer o seu estudo sozinho melhor. Então, algumas explicações, não dos textos em si, mas de como lidar com o texto bíblico. Bom, então olha para você ver, em 3 textos aí diferentes, que a dificuldade de entender a Bíblia não é uma coisa do nosso tempo. Não é uma coisa só sua, só minha, só do irmão. É uma coisa que já existe no meio da igreja há muito tempo, tá? E pessoas crentes apresentavam alguma dificuldade com o texto bíblico, tá? Não eram só incrédulos. Então, se você tem dificuldade com o texto bíblico, não significa necessariamente que você não seja crente. Você pode ser um crente verdadeiro, ter crido em Cristo, porque ouviu a mensagem do Evangelho, creu em Jesus, e ter dificuldade com o texto bíblico. Deus não vai salvar só aqueles que entenderam tudo da Bíblia, tá? Agora, Deus não quer que a pessoa se acomode nessa situação de não entender e não ligar para isso, né? Deus quer ver esse esforço em entender a Bíblia, né? Em correr atrás para aprender. Deus gosta muito disso. Então, por que essa dificuldade existe? Eu vou chamar de abismos, tá? Abismos que a gente precisa transpor, precisa vencer nessa labuta, nesse trabalho interpretativo, nesse trabalho de estudar e interpretar a Escritura. O primeiro abismo é o cronológico, ou seja, nós estamos a 2000 anos de distância no tempo da Bíblia. A Bíblia terminou de ser escrita por volta do ano 100 depois de Cristo. E nós estamos aqui em 2020, 2 milênios depois. Há um abismo de tempo entre o nosso tempo, a nossa geração, e a geração que terminou a Bíblia. Então, nós precisamos vencer essa distância do tempo com a interpretação.
Outro abismo é o abismo geográfico, porque nós somos brasileiros, pelo menos a maioria, né? Tem chilenos aqui com a gente, nós somos latinos, estamos longe daquele ambiente em que a Bíblia foi redigida, ali no Oriente Médio, parte da Europa, norte da África e assim por diante. Então, há uma distância geográfica, não é só uma distância cronológica do tempo, mas também uma distância geográfica que dificulta ainda mais para a gente, né? Há um abismo também cultural. Nós vivemos numa cultura, exatamente por causa da geografia e do tempo também, numa cultura completamente diferente da cultura em que os profetas do Antigo Testamento, os autores do Novo Testamento viveram e escreveram. E como é que nós vamos vencer essa diferença cultural, né? Essa diferença de cultura mesmo que tem entre nós e o texto da Bíblia? Há um abismo linguístico, porque a linguagem em que a Bíblia foi escrita são línguas muito diferentes da nossa. Apesar de você já ter a tradução, que já venceu boa parte desse abismo linguístico, né? Pessoas que estudaram muito, alguns a vida toda, para fazer a tradução da Bíblia existir como existe hoje para nós, esse abismo já foi quase todo vencido pela tradução. Mas ainda há uma parte desse abismo, porque algumas coisas realmente só a língua original conseguiria demonstrar para a gente. Não coisas, como eu disse, né, a mensagem central da Bíblia é sempre clara. Mas alguns detalhes, a língua original da Bíblia sempre vai dar um recurso a mais. E como o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, e a grande maioria das pessoas aqui na América Latina não falam hebraico, não conhecem hebraico, e o Novo Testamento é escrito em grego, e a maioria, se falar em grego, parece estar falando grego, né? Para essas pessoas. Então, é difícil para a gente vencer esse abismo linguístico. Até porque o grego em que o Novo Testamento foi escrito não é o grego que se fala na Grécia hoje. Porque lembra do abismo cronológico? 2000 anos de distância, a língua mudou muito. Então, o grego do Antigo Testamento é um grego diferente do grego que está sendo falado hoje na Grécia. Claro, alguma coisa é sempre igual, né? O formato das letras, alguma coisa é quase tudo igual. Mas é como você pegar um livro escrito em português, só que no português lá de 1500, e tentar ler ele hoje. Você vai ter dificuldade também. E um abismo literário, porque o tipo de texto que a Bíblia é um texto antigo. Não tem como a gente mudar isso. Essas novas versões que vêm tentando colocar a Bíblia numa linguagem mais moderna, mais atual, também é um esforço de vencer esse abismo, tá bom? Tudo isso tem a ver com interpretação, gente. Parece que não, mas a escolha sua na hora de comprar uma Bíblia, qual versão, isso tudo pode facilitar ou dificultar a sua interpretação. Então esse abismo literário e um abismo filosófico, porque a maneira de pensar dos homens naquela época em que a Bíblia foi escrita é uma maneira diferente de pensar do ser humano de hoje, né? Então a filosofia daquela época era uma, a de hoje é outra. E não se engane, mesmo que você não estude filosofia, todos nós temos filosofia em nós e fazemos filosofia de algum jeito, tá? Mesmo que não seja de forma formal, né? Não seja assim de caráter formal, como quem estuda, o filósofo mesmo, mas todos nós somos impactados pela filosofia. E a filosofia nossa é uma filosofia muito diferente da filosofia daquela época. Então, tudo isso junto torna a Bíblia um tanto quanto difícil de ser interpretada como texto, tá bom? Então, se não fosse realmente Deus nesse negócio, seria muito difícil para nós lermos a Bíblia e conseguirmos entender. É por isso que, às vezes, a gente pega a Bíblia e parece uma coisa de outro mundo. Não entendi nada. Tudo isso junto, né? Um abismo cronológico de tempo, de geografia, né? De tempo e espaço cronológico geográfico, cultural, linguístico, literário, filosófico, tudo isso está aí para ser vencido pelo nosso esforço de interpretação, tá bom? Eu preciso também falar aqui sobre uma diferença muito importante, que é a diferença entre interpretação livre
e interpretação responsável. Tá bom? Há uma diferença entre essas duas coisas, a livre interpretação e a interpretação responsável. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que quando as pessoas dizem assim, qualquer pessoa é livre para interpretar a Bíblia. É verdade, tá bom? Qualquer pessoa é livre para interpretar a Bíblia. Olha só o que eu estou dizendo. A pessoa é livre para interpretar a Bíblia como ela quiser. Ela tem essa liberdade. Tanto Deus deu essa liberdade aos homens, que é a liberdade de consciência e de expressão, quanto a nossa lei mesmo brasileira dá essa liberdade. Agora, é uma coisa diferente você dizer que todo ser humano é livre para interpretar a Bíblia como quiser e você ter uma interpretação responsável da Bíblia. Isso é diferente. Tá? Então, todas as pessoas têm o direito de examinar a Bíblia, ler a Bíblia, interpretar a Bíblia como quiser. Isso aí é direito das pessoas. Tá? Você pode ler e interpretar do jeito que você quiser. Isso é direito seu. Deus deu essa liberdade para você e o governo brasileiro também, né? Está na Constituição, você é livre para expressar o que você quiser e para interpretar como você quiser. Agora, se você quer fazer uma interpretação responsável, se você quer fazer uma interpretação que realmente se alinhe com aquilo que Deus quis dizer, que Deus está dizendo no texto, é diferente. Então, há uma diferença entre a interpretação livre e a interpretação responsável. Né? A interpretação responsável do texto, ela não é tão livre. Porque você não está livre para interpretar do jeito que você quiser. Se você quer fazer uma interpretação responsável, você não está livre para fazer do seu jeito, do jeito que você quiser, não. Você precisa obedecer a regras. Você precisa seguir o caminho adequado de interpretação, porque senão, direito você tem de fazer como quer, mas não vai ser uma interpretação responsável. Pensa no seguinte exemplo. Se eu escrevo uma carta para você, carta, hoje em dia não se usa mais carta, né? Se eu escrevo um e-mail para você, um e-mail longo, com várias páginas, né? Falando de alguma coisa que eu penso sobre Deus. E você fala assim, não, eu acho que ele quis dizer isso, eu acho que ele quis dizer isso, do que eu conheço do Arnaldo, eu acho que ele quis dizer isso, pelo que está acontecendo no mundo, acho que ele quis dizer isso. É direito seu pensar assim? Claro que é, ué. Direito seu, tá bom? Agora, eu vou ficar feliz se você fizer isso? Não, não vou, tá bom? Por quê? Porque você não está interessado em saber o que eu quis dizer quando eu escrevi aquilo para você. Você está interessado só no que você acha, e não no que eu quis dizer. Então, se você quer saber o que eu quis dizer com aquilo que eu escrevi para você, você não pode fazer do jeito que você quiser. Você tem que se preocupar com algumas regrinhas, né? Então, o conhecer essas regras é muito importante para a gente fazer uma interpretação responsável da Bíblia, tá bom? Então, entenda que existe essa diferença. Se eu disser assim, olha, qualquer pessoa pode comprar uma Bíblia, ler uma Bíblia, interpretar como quiser. É verdade. Direito de todas as pessoas fazerem isso. Agora, se eu digo assim, olha, nem todas as pessoas estão fazendo uma interpretação responsável do texto bíblico. Também é verdade, viu? Tem muita gente que está lendo, está interpretando, mas não está fazendo um trabalho responsável. Não está fazendo uma interpretação responsável do texto. Não está obedecendo regras que são básicas de interpretação de texto. Tá bom? Então, isso é importante fazer essa diferença para a gente não confundir a nossa liberdade de expressão, a nossa liberdade de fazer o que quisermos, né? Cada um é responsável pelas escolhas que faz, para a gente não confundir isso com uma interpretação adequada e responsável do texto. Aquele aluno, aquele estudante, aquele crente que quer fazer uma interpretação da Bíblia responsável, preocupado em saber o que Deus quis dizer com o texto, ele não pode se sentir tão livre assim. Ele tem que se deter, respeitar, estar debaixo dos limites das regras, pelo menos das básicas de interpretação da Bíblia. Tá bom? Então, todo crente é capaz de ler a Bíblia e entender? Sim, claro, verdade.
todo crente, principalmente o crente, todo crente é capaz de ler a Bíblia e entender, porque Deus fala com ele, o Espírito Santo habita nele. Tá? Agora, todo crente, se não respeitar as regras de interpretação, vai fazer uma interpretação razoável, uma interpretação responsável? Não, não vai. Sinto muito dizer isso. Por que eu preciso dizer isso? Para as pessoas não acharem aquilo que eu falei lá no encontro passado, que a Bíblia é só um texto espiritual, que ela não é um texto também. Que ela é só um livro espiritual, uma mensagem espiritual. Ela não é só isso, ela é um texto também. E como texto, o Espírito Santo não vai aprovar a atitude daquela pessoa que não considera o modo como Deus resolveu gravar a sua revelação, que é num texto. Se ele não respeita isso, o Espírito Santo não vai ficar feliz com essa pessoa, tá bom? Então, eu quero falar para vocês, oi irmã Geralda, Jorge, tudo bem? Maria Pereira, Tadeu, sejam bem-vindos. Eu quero dizer para você, essa palavrinha que pode ser esquisita para você, talvez você esteja ouvindo ela pela primeira vez. Hermenêutica. Você não precisa decorar essa palavra, eu só vou falar, você precisa entender, mas não precisa decorar. Hermenêutica é o nome que nós damos à ciência que cuida dessas regras de interpretação de texto, tá bom? A ciência que organiza as regras próprias de interpretação de um tipo de texto é chamada de hermenêutica. E quando se trata da Bíblia, existe o que nós chamamos de hermenêutica bíblica, ou seja, a ciência que estabelece algumas regras para a interpretação adequada e responsável do texto bíblico, tá bom? A hermenêutica bíblica é importante para o crente, mesmo que ele não dê esse nome, né? Mas ela é importante conhecer essas regrinhas mais básicas. E é isso que eu me proponho a compartilhar com vocês. Então, o que é essa hermenêutica? Deixa eu falar para você aqui, ó. A hermenêutica é a teoria da interpretação, né? É os princípios, as leis, os não. Em relação à Bíblia, essa ciência de interpretação dos textos das Escrituras especificamente. Por exemplo, se tiver algum advogado aí participando ou assistindo esse vídeo, vai entender bem, porque toda pessoa que estuda direito acaba estudando um pouco de hermenêutica, não a bíblica, né? Porque quando vai ler um texto legal, legal não no sentido de joinha, né? Legal no sentido da lei, qualquer lei, ele precisa conseguir interpretar bem o que a lei está dizendo. Então, toda pessoa que estuda direito estuda um pouco de hermenêutica, porque ele precisa conseguir interpretar direito o que a lei está dizendo, o texto da lei. Então, já estão mais acostumados com esse tipo de regra, né? Alguém que é professor de português também entende, ainda que não chame de hermenêutica, existem regras para a interpretação do texto e assim por diante, tá bom? Então, nós vamos ver algumas dessas regras no que se aplica à Bíblia, tá bom? Então, vamos lá? Vamos para as regrinhas de interpretação? Vamos lá? Eu vou dar para vocês agora a regra principal da interpretação da Bíblia. A principal, nós chamamos de regra áurea, aquela regra que está sobre todas as regras. Todas as outras regras que eu falar depois batem continência, estão debaixo da autoridade, né, dessa regra maior, que é a regra áurea da Bíblia, a regra principal da Bíblia, tá bom? Isso mesmo, Vanessa, isso aí é hermenêutica bíblica. Ciência que cuida das interpretações dos textos da Bíblia, exatamente, né? Então, eu vou dar para vocês as regrinhas mais básicas da hermenêutica, tá? Você não precisa se chamar assim, você só precisa entender essas regras para aplicar no seu estudo bíblico. E eu vou falar agora a regra áurea. Qual é a regra áurea? Aquela regra principal que vai jogar luz em todas as outras regras. Anote aí, né, na sua Bíblia, no seu caderninho, no seu coração, na sua mente, essa regra, porque ela é a principal e ela é uma regra que parte da nossa fé, daquele pressuposto de que a Bíblia é a palavra de Deus, tá bom? Por isso que não tem como ser um bom estudante da Bíblia sem aquele pressuposto, porque você não vai conseguir cumprir nem a regra áurea. Então,
A regra principal, a regra áurea da interpretação da Bíblia é a seguinte: a Escritura, explicada pela própria Escritura, a Bíblia é sua própria intérprete. Essa é a regra fundamental. A Escritura deve ser explicada pela própria Escritura, ou seja, a Bíblia é sua própria intérprete. Essa é a regra principal de todas. Então eu estou num trecho da Bíblia, não estou entendendo. Quem vai me ajudar? Quem é de onde eu vou achar luz para interpretar esse texto? Dentro da própria Escritura. Em outras partes da Escritura eu vou encontrar o que eu preciso para interpretar bem esse texto que eu estou estudando. A Escritura é sua própria intérprete. A Escritura, ela se explica pela própria Escritura. Essa é a regra principal. A Bíblia é sua própria intérprete. Tá bom? Então, sempre que você tiver com dificuldade de compreender um texto bíblico, você pode usar recursos fora da Bíblia que podem ajudar, mas tudo que você precisa, no final das contas, está dentro da própria Bíblia. A Bíblia se explica para você, tá bom? De repente você precisa associar, né? De repente você precisa encontrar textos que falem do mesmo assunto, do mesmo tema, textos que são do mesmo autor, alguma coisa que está relacionada que faça essa conexão. Isso aí as outras regras vão ajudar. Mas essa regra fundamental não pode ser esquecida, tá bom? E é uma regra muito esquecida, porque muita gente acha que a regra principal para interpretar o texto da Bíblia é o comentário do autor do estudo aqui no rodapé da página. Comprou uma Bíblia de estudo, então tem um texto bíblico, aquelas letrinhas menores que são comentário do autor do estudo da Bíblia, e ele acha que a primeira regra para interpretar bem a Bíblia é ler o comentário do autor do estudo. Não é, tá bom? A Bíblia de estudo pode ser uma bênção, os estudos podem ser uma bênção, mas a regra fundamental é que a Bíblia se explica, e não que o autor do estudo da Bíblia de estudo que eu comprei explica, tá? Ele pode explicar corretamente, pode te ajudar, mas não coloque isso acima dessa regra, não pode. A regra principal de interpretação é que a Bíblia se explica. Por isso que uma pessoa que ainda não leu a Bíblia toda tem muito mais dificuldade de interpretar a Bíblia. Talvez aí você começou a entender por que você que está tentando ler a Bíblia toda pela primeira vez está sem entender muita coisa. Porque você ainda não leu ela toda nenhuma vez. Depois que você lê ela toda pelo menos uma vez, a segunda vez que você vai lendo, quando você chegar em certos assuntos, você vai lembrar de outros que você já leu. E vai fazer conexões que lendo pela primeira vez você não consegue fazer porque você desconhece. Tá bom? Por isso que é importante ler a Bíblia várias vezes, quantas vezes mais você puder durante a vida. Porque quanto mais você lê, mais conexões você vai fazer entre textos da Bíblia. É isso que é muito importante e que as pessoas às vezes não têm paciência e perseverança para fazer. Então ele está lendo a primeira vez e já queria vir entendendo tudo. Apesar de ser um desejo muito santo, né, querer entender tudo da Bíblia, mas é um desejo que não cabe dentro da realidade, tá bom? Porque você, para entender bem, você precisa fazer as conexões de um texto com o outro, porque a Bíblia são 66 livros, mas conectados entre si. Nenhum deles seria muito útil sozinho. A gente precisa desse conjunto todo que Deus operou na história para nos presentear com ele, para compreender bem. Então essa é a regra principal, tá joia? Essa é a regra que não pode ter nenhuma acima dela. A Bíblia é sua maior intérprete, a Bíblia se explica, a Bíblia ela é explicada pela própria Bíblia. Oi, Olavo, tudo bem? Que bom que você está aí, bom te ver. Então, essa é a regra fundamental, nunca se esqueça dela, joia? Sim, uma chave bíblica pode ajudar, né? O que a Gia aí está chamando de chave bíblica, gente, talvez você não conheça essa expressão, chave bíblica é um recurso que a gente tem de você procurar palavras-chave, né? Então tem aquela palavra-chave lá, por exemplo, pão.
Aí ele te dá uma lista de textos da Bíblia onde aparece a palavra pão. Isso ajuda, tá? Ajuda muito, tá bom? Mas o ideal é que você tenha lido a Bíblia várias vezes e você consegue lembrar mesmo, talvez não lembre a referência, precisa procurar, mas que você faça aquela conexão dos assuntos, dos textos na sua cabeça mesmo. Esse é o ideal, tá? É onde a gente quer chegar, né? Para a glória de Deus. Tá bom? Sérgio Moura, seja bem-vindo, Sérgio. Então essa regra é fundamental. Você anotou aí? Porque essa é aquela regra que você tem que escrever lá no seu começo da Bíblia, para você nunca se esquecer dela, que a Bíblia é sua própria intérprete. Sempre que eu falo essa regra áurea, eu lembro de uma frase do Charles Spurgeon, né? Spurgeon disse uma vez que a Bíblia é como um leão, solte-a e ela se defenderá sozinha, não precisa da nossa defesa, né? Ele falou isso uma vez e ele tinha razão. Então agora nós vamos para a primeira regra. Essa que eu falei eu nem chamo de primeira porque ela é a regra de ouro, a regra áurea, tá? Agora eu vou falar a primeira já está debaixo da áurea. A primeira regra da interpretação bíblica. Veja bem, é preciso, tanto quanto seja possível, tomar cada palavra em seu sentido mais usual e comum. Porém, o que nós estamos chamando de sentido usual, sentido comum, nem sempre será o sentido literal da palavra. Vou explicar essa regra aí. Tanto quanto for possível, porque às vezes não é possível, tá? A gente vai ver exemplos. Tanto quanto possível for, a gente precisa tomar cada palavra no sentido mais comum e usual da palavra. Mas quando a gente diz que temos que tomar a palavra no seu sentido comum, sempre que possível, é comum para a Bíblia, não comum para nós aqui no dia a dia, tá bom? Então, o sentido literal da palavra nem sempre é o sentido usual e comum dentro da Bíblia. Tá bom? Vamos ver um exemplo dessa regra? Romanos 14, 21. Vamos ler Romanos 14, 21. Romanos, capítulo 14, versículo 21. Então você vai abrir aí em Romanos, capítulo 14, versículo 21, pôr o seu dedo aí marcando, porque nós vamos abrir em duas passagens da Bíblia. Então você marca aí com o dedo de Romanos, e nós vamos achar agora Filipenses 1, 24 também. Vamos comparar esses dois textos, tá bom? Filipenses, capítulo 1, versículo 24. E vamos ler os dois versículos, tá bom? Romanos, capítulo 14, versículo 21. E Filipenses 1, 21 também, 1, 24. Tá bom? Então, Romanos 14, 21 diz o seguinte: é bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com que o teu irmão venha a tropeçar, ou se ofender, ou se enfraquecer. E Filipenses, capítulo 1, versículo 24, diz o seguinte: mas, por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne. Então eu quero usar essa palavra carne, que é uma palavra-chave no Novo Testamento, e é uma palavra que tem muitos sentidos no Novo Testamento. Então olha só, lá em Romanos capítulo 14, versículo 21, Paulo está dizendo: é bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com que o teu irmão venha a tropeçar, ou se ofender, ou se escandalizar. E lá em Filipenses ele está dizendo: mas por causa de vocês é necessário que eu permaneça na carne. Já pensou se eu usar o mesmo sentido para a palavra carne nos dois versículos? Vamos supor que você ouviu o pastor Arnaldo falar que a primeira regra é que eu tenho que tomar a palavra no sentido usual e comum. Olha,
o que eu vejo todo mundo usando, o sentido comum da palavra carne, é que carne significa aquele pedaço do animal ali, né? Carne mesmo, carne, tecido biológico. Então, eu vou interpretar assim porque o pastor Arnaldo falou. Não é isso que eu estou falando, não. Estou dando um exemplo errado, tá? Aí você vai lá, é bom não comer carne. Aí fez sentido, né? Não comer carne mesmo, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que escandalize meu irmão. Mas a hora que você chegar em Filipenses, Paulo está dizendo que por causa dos filipenses era necessário que ele, o apóstolo Paulo, permanecesse na carne. Então você vai imaginar Paulo dentro de um barril cheio de pedaços de carne, porque ele diz que é importante permanecer na carne. Você não pode interpretar carne ali desse jeito. Tá? Então quando eu digo, a regra diz que é importante tomar as palavras, tanto quanto possível for, no seu sentido mais usual e comum, eu preciso me lembrar que o sentido usual e comum não é o que a gente usa no nosso dia a dia. É o sentido usual e comum dentro da Bíblia. Tá bom? Quanto possível for. Às vezes não é possível. Tá bom? Então você vê aí em Romanos 14, 21, carne é a comida mesmo ali, né? E Paulo está dizendo que se isso vai escandalizar o irmão, é melhor não comer, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que escandalize o irmão. Mas, em Filipenses 1, 24, ele está dizendo que por causa da igreja, por causa dos filipenses e da igreja, era necessário que ele não morresse, que ele permanecesse na carne, ou seja, permanecesse vivo. Ali carne não é só corpo, carne ali é sinônimo de permanecer vivo aqui na terra, tá bom? Então, muito cuidado, porque essa regra, apesar dela ser a primeira e simples, as pessoas às vezes confundem um pouco ela. Então, é necessário, tanto quanto possível for, tomar as palavras no seu sentido mais comum dentro da Bíblia. Por isso que é tão importante ler a Bíblia toda também, para eu ter uma noção do sentido comum das palavras, né? Porém, esse sentido comum não é sempre o sentido literal. Nem sempre a palavra aparece com sentido literal. Tá bom? Essa é a primeira regrinha. Vamos para outra regrinha. Segunda regra. É necessário tomar as palavras no sentido que indica o conjunto da frase em que ela aparece. Aí você lembra de Filipenses 1, 24 e fala, então essa regra também ajuda, né? Eu não posso tomar a palavra no sentido que a frase não indica. A palavra tem que fazer sentido dentro do conjunto da frase que ela aparece. Tá bom? Então, por exemplo, carne aí em Filipenses 1, 24 não pode significar a mesma coisa que lá em Romanos, capítulo 14, 21. Porque o conjunto da frase não me deixa interpretar assim. Não faz sentido. Né? Você quer outro exemplo? Efésios 2, 3. Vamos abrir agora em Efésios 2, 3. E vamos abrir também em João 1,14. Você vai ver como que errar nessa regra pode criar uma heresia do tamanho de um avião. Né? Efésios 2, 3 e João 1,14, que é um texto muito conhecido. E depois ainda vamos pegar um terceiro texto. Olha só. Efésios 2, 3 diz o seguinte. Vocês estão me acompanhando aí? Estão conseguindo acompanhar? Esse ritmo tá legal? Deem joinha aí, digam aí se esse ritmo tá legal, se você está conseguindo acompanhar bem. Efésios 2, 3. Sim, a palavra tem que ser analisada dentro do todo, mas a palavra também precisa ser analisada, tá, Maria? Às vezes a gente acha coisas preciosas só na palavra também, mas ela tem que ser analisada dentro do todo, sim. Então vamos lá, olha. Efésios 2, 3 diz o seguinte, já nem recomendo às vezes que você leia um versículo cujo começo do versículo não seja o começo da frase. Por exemplo, toda vez que você for ler um versículo como esse Efésios 2, 3,
ele não é um começo de frase. Olha para você ver, ele começa assim, ó, entre os quais todos nós também andávamos outrora. Ou seja, a frase não começa no versículo 3, tá bom? Então, toda vez que você precisar ler um versículo em que aquele versículo não é o começo da frase, volte um pouquinho, volte lá no começo da frase para fazer sentido. Já é uma dica, nem é uma regra. Aliás, é uma regra que a gente vai ver para frente, mas eu preciso adiantar isso para você porque isso é importantíssimo. Tá? Por exemplo, mandou abrir em Efésios 2:3. Se você já está familiarizado com o capítulo 2 de Efésios, às vezes você até já sabe o que está escrito antes. Né? Algumas pessoas chegam até a decorar o capítulo inteiro, aí é mais prático, né? Porque você fala para abrir no 3, você já sabe, pode não saber exatamente, mas você já sabe o que diz os versículos de trás. Mas se você não se lembra, o ideal é você voltar pelo menos aonde começa a frase. Tá? Para você pegar a frase, pelo menos a frase inteira. Às vezes até o parágrafo inteiro. Tá? Então, olha só, o 2:3 diz assim, entre os quais também todos nós andávamos antigamente, andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira. Levei um choque. Ô, pessoal, deu uma queda aqui, não foi aqui, não sei o que foi, mas já voltamos, tá bom? Deu uma paralisada aqui pra mim. Então, deixa eu ver onde eu estava. Perdi o fio da meada aqui, né? Estava lá em 2:3. Eu estava lendo o comentário da Sheila, né? Levei um choque e não queria comer mais nada. Até eu vejo como a igreja nos ensina sobre como entender texto. Sim, é verdade, né? Então, principalmente se alguém começa por Levítico, né? Que é um texto um pouco mais difícil de ler, porque é um texto de formatação de constituição, formatação legal, né? Então, lemos aí Efésios 2:3. Agora vamos ler João 1:14, que diz assim, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos sua glória, glória como a do unigênito do Pai. Então, vamos pegar Efésios 2:3 primeiro. Não, vamos ler o outro também? Vamos ler um terceiro? Lucas 3:6. Lucas 3:6. Diz assim, olha. E toda a carne verá a salvação de Deus. Então, eu estou pegando a palavra carne de exemplo de novo, né? Então, em Efésios 2:3, vamos ver o significado da palavra carne ali. Paulo está dizendo o seguinte, entre os quais todos nós andávamos outrora, seguindo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne. Carne aqui, será que significa carne, tecido, né? Conjunto de fibras musculares, carne biológica? Não, porque essa carne biológica não tem inclinação, não tem vontade, tá bom? Seguindo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira de Deus, como também os demais. O contexto aí que Paulo está falando faz a gente entender essa palavra carne como a nossa natureza pecaminosa. Então, veja bem como fica. Entre os quais todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa natureza pecaminosa, fazendo a vontade da nossa natureza pecaminosa e dos nossos pensamentos, e por isso éramos, por natureza, filhos da ira de Deus, como também os demais. Aí faz todo sentido, de acordo com o que Paulo está falando nesse capítulo 2, tá bom? Agora, já pensou se eu pego João 1,14 e dou esse mesmo sentido, o tamanho da besteira que eu vou fazer? Porque João 1,14 diz o seguinte, e o verbo se fez carne. Quem é o verbo? O versículo 1 vai dizer que Jesus é o verbo, né? Então, quando ele diz o verbo se fez carne, verbo você pode trocar por Jesus. Já pensou se você torna a carne por natureza pecaminosa? Você está dizendo, e Jesus se fez natureza pecaminosa? Olha o tamanho da bobagem que a gente vai fazer. A gente vai falar que Jesus era uma natureza pecaminosa ambulante. Olha o tamanho da besteira que a gente fizer se a gente não entender que as palavras precisam ser entendidas dentro do contexto em que elas aparecem.
E ainda, nós vamos lá para Lucas 3,6 e vamos fazer outra bobagem do tamanho do Empire State, do tamanho de um prédio, né? Olha só, e toda a carne verá a salvação de Deus. Aí a gente vai entender, e toda a natureza pecaminosa verá a salvação de Deus? Não. Toda a carne significa todas as pessoas. Ali é carne no sentido de pessoas, né? Porque as pessoas têm seus corpos físicos. Era um jeito como se fosse no português nosso, aqui do nosso dia a dia, falando assim, e toda pessoa de carne e osso verá a salvação de Deus, né? Toda carne verá a salvação de Deus nesse sentido. Oi, Laudiane, tudo jóia? Como é que tá o Kleber? E a Docinho? Então, é importante a gente notar essas diferenças e entender as palavras dentro do conjunto da frase, tá bom? Muito importante para a gente não falar aí besteira, e às vezes besteira monstruosa mesmo, como essa de dizer que Jesus se fez natureza pecaminosa, portanto Jesus tinha pecado. Essa é uma heresia digna de exclusão da igreja. Sim, a terceira, porque a terceira, uma regra vai surgindo da outra, entendeu? Então, a regra áurea, a Bíblia se explica, ela é sua própria intérprete. A primeira regra, tomar as palavras no sentido usual e comum dentro da Bíblia, que nem sempre é literal. A segunda regra, tomar as palavras no sentido do conjunto da frase. E a terceira regra, é necessário tomar as palavras e as porções de texto no sentido indicado pelo contexto. Tá bom? Então, o texto precisa ser entendido dentro do contexto. Já tem uma frase muito famosa, né, no meio evangélico que diz: texto fora de contexto é pretexto para heresia. Texto fora do contexto é um pretexto para heresia e só serve para ir para o cesto de lixo, tá bom? Então, texto fora do contexto é pretexto para heresia e só serve para o cesto de lixo. Tá? E quando a gente diz contexto, o que é contexto? Contexto, a gente divide ele em em 4 tipos de contexto. Você não precisa guardar os nomes, tá? O que a gente chama de contexto imediato. Contexto imediato é aquele que vem logo antes ou depois ali, mas que está imediatamente antes ou imediatamente após o texto que nós estamos estudando. Então, é aquilo que está colado com o texto que a gente está estudando mesmo. E o contexto, que às vezes não está ali, mas está lá em outro livro, em outra parte da Bíblia. Às vezes no mesmo livro, mas não colado no texto que a gente está estudando, a gente chama de contexto remoto. A palavra remoto significa a distância, né? Igual controle remoto, porque eu não preciso ir lá tocar na televisão. Tal. Então, o contexto imediato é aquele contexto que está logo antes e logo depois do texto que eu estou estudando. E o contexto remoto, às vezes é um texto que fala do mesmo assunto, mas está em outra parte. Isso é um contexto remoto. E o contexto também ele pode ser anterior ou ulterior. Para usar uma palavra mais comum, né? Anterior ou posterior, tá bom? Ele pode vir antes ou depois do texto que eu estou estudando. Então, as porções de texto que eu estou lendo, estou estudando, as palavras, precisam ser compreendidas não só dentro do conjunto da frase, mas às vezes só a frase não é suficiente para eu entender bem qual é o contexto da palavra. Aí eu preciso sair da frase e pegar um contexto maior. A própria frase já é um contexto da palavra, mas às vezes a própria frase precisa de um contexto para ser bem entendida. Então eu vou ampliando até conseguir achar suficiência de contexto para ter segurança para interpretar a palavra ou o trecho que eu estou estudando. Tá bom? Então essa é a terceira regra, tomar as palavras ou os trechos, né, as porções, dentro do seu contexto, seja ele imediato ou remoto, anterior ou posterior. Tá bom? Gente, nós vamos parar nessas 4 regras que eu falei, a áurea e essas 3. E no nosso próximo encontro, nós continuamos a partir da 4ª regra e nós vamos dando mais regrinhas de interpretação para vocês, tá bom?
Tá joia? Então, olha só, eu dei aí exemplos usando a palavra carne como exemplo. E nós vimos aí pelo menos alguns sentidos que a palavra carne pode ter dentro do Novo Testamento. Carne significando pessoa, carne significando vida física, carne significando carne mesmo, né? Carne de comer, carne significando natureza pecaminosa, e você pode achar outros sentidos ainda. Então, sentidos de repente mais específicos. Eu vou dar um exercício dessa vez. Até agora eu não tinha passado nenhum exercício. Por quê? Porque não tinha como passar exercício do que a gente tinha falado até aqui, mas agora tem. Eu vou postar lá no nosso grupo do Zap um exercício para vocês. Eu vou pedir para vocês pesquisarem o Novo Testamento, procurando pelo menos 10 textos que aparecem a palavra carne. E você vai escrever assim, olha, a referência, né? Por exemplo, João 1,14. Esse não vale. Os textos que eu já usei aqui não valem, tá? Eu já falei aqui, então não vale. Os que a gente usou aqui na live não vão valer. Mas, por exemplo, João 1,14. A palavra carne significa natureza física, corpo físico. Jesus se fez ser humano. Assumiu um corpo físico. Tá bom? Você não precisa escrever o versículo, você põe só a referência. João 1,14. Carne significa ser humano, significa corpo físico. Lucas 3,6. Carne significa pessoa humana. E assim por diante, tá? Então, eu vou pedir para você, nesse tempo, levantar pelo menos, você pode fazer mais se você quiser, seria ótimo, pelo menos 10 versículos em que aparece a palavra carne no Novo Testamento. Não vai para o Velho, não. Fique aí dentro do Novo, aparece a palavra carne o tempo todo aí no Novo Testamento, vai ser fácil. E você vai pôr a referência e o sentido que a palavra carne assume naquela referência que você anotou ali, tá bom? Então, vou colocar isso direitinho lá no grupo depois. Se você quiser fazer mais, fazer 20 referências, melhor ainda. Você vai treinando isso, tá bom? Bom, gente, nós precisamos encerrar. E eu preciso avisar você o seguinte, normalmente nós temos feito os nossos encontros na quarta e sábado às 15 horas. No próximo sábado agora é dia 6, nós não teremos o nosso encontro, infelizmente, porque sábado agora dia 6 às 15 horas, já tem uma programação agendada para esse mesmo dia, esse mesmo horário, das mulheres da nossa igreja. Vai ter um encontro de mulheres. E, por enquanto, por causa da pandemia, tem sido virtual aqui por live também. Então, eu não tenho como mudar esse horário para a gente fazer em outro horário. Então, nosso próximo encontro será só na próxima quarta-feira que vem, dia 10, tá bom? A gente volta com o nosso 6º encontro. E no nosso 6º encontro eu vou... se você quiser mandar o seu trabalho para mim no Zap depois, pastor, anotei 10 aqui, dá uma olhada aí, eu dou uma olhada para você sem problema, tá? Claro, se 100 pessoas mandarem para mim, cada uma mandando 10, são 1000 textos para eu conferir. Então talvez eu não te dê a resposta imediatamente, mas eu posso te ajudar, tá ok? Estamos aí para isso. Agora... anote aí, sábado que vem agora às 15 horas, tem programação aqui no facebook.com/itctc, mas não será a nossa live aqui do Entende Tu que Lês por causa da programação que já tinha agendado. Então, nosso próximo encontro, quarta-feira que vem, dia 10, às 15 horas, aqui no facebook.com/ibctc, tá joia? Que Deus abençoe você, espero que você tenha gostado de aprender essas regras, de ter falado sobre essa dificuldade, né? De perceber que essa dificuldade não é só do nosso tempo. Lá no livro de Esdras, de Neemias, já falava dessa dificuldade, que existe diferença entre ler e interpretar, né? Como Jesus disse, o que está escrito, como interpretas, que existe diferença entre livre interpretação e interpretação responsável do texto, tá bom? Então você pode interpretar que Jesus veio e se fez natureza pecaminosa, é direito seu. Agora, não é uma interpretação responsável, tá bom?
E que existem essas regras da hermenêutica que a gente vai aprendendo aos poucos e aprendendo a manusear, cada vez ficando melhor nelas. Isso vai ajudando a gente. Vamos orar, meus irmãos? Não esqueça de dar o seu feedback para a gente depois lá no Zap, dizer o que você tem achado, se você tem alguma sugestão, tá bom? Senhor, muito obrigado pela bênção da vida, pela graça da salvação em Jesus, pela existência e excelência da Tua palavra, que não nos deixa sozinhos, mas que ilumina o nosso caminho, pois ela é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. Obrigado por mais esse encontro do Entendes Tu que Lês, por esta ferramenta que nos abençoa em período de isolamento social. Abençoa a vida, a família e a casa de cada um que está participando ao vivo, de cada um que verá este encontro gravado depois. Eu sei que tem muita gente assistindo as gravações por não estar disponível nos horários das lives. Que o Senhor nos abençoe também, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, que Deus abençoe você. Tenha uma semana abençoada, em nome de Jesus. Fique com Deus, pratique a sua leitura bíblica, não deixe de ler o texto sagrado. Deus te abençoe em nome de Jesus.